Olá, eu sou Daniel Vilaverde, estou aqui para bater um papo com vocês, né? Eu vou contar aí um breve histórico, né, da divulgação da música independente, né? E esse projeto aqui, ele foi financiado pelo Programa Microcrédito Cultural da Prefeitura Municipal de Canoas, né? Então, eu estou aqui para abordar aí com vocês alguns tópicos, né? Vou falar, enfim, ali, um pouco do surgimento da indústria fonográfica, como é que ela surge e como é que ela surge também aqui no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco aí de alguns selos importantes aí da música independente brasileira e mundial. E, enfim, vou contar para vocês também um pouco da minha experiência, né? Como fanzineiro nos anos 90, né? Enfim, como divulgador também da música independente, aí sendo, seja lançando discos, seja aí organizando shows, né? Enfim, vou falar dos formatos, né, principais aí uh, enfim, de como essa música foi passada adiante, né? E é isso, né? Primeiramente aí eu vou falar, como é que antes um músico, um artista divulgava antes, né, de conseguir registrar sua música, né? Porque é uma tecnologia bem recente, né? Então, lá o pessoal que tocava, sei lá, música erudita, né? Música clássica, né? Enfim, e até que no Brasil, por exemplo, a musicista Chiquinha Gonzaga, por exemplo, né? O que acontecia? A música era de difícil acesso, né? Ou tu ia numa festa ouvir música, né? Ou se a pessoa fosse muito rica, ela tinha um piano em casa e às vezes até um funcionário, que era um músico que era pago para ou contratado às vezes para entreter a família, tocando um piano ou outro tipo de instrumento, né? E esses músicos vendiam suas partituras, né? Se comprava a partitura, né, escrita ali e se tocava para a música ser ouvida, né? Enfim, e assim por muito muito tempo, né? Foi assim que as pessoas tinham acesso à música, ou em festas, né? Enfim, tinha muito músicos de rua também, né? E sempre foi assim. Eis que em 1877, né? Claro, teve outras pessoas que descobriram também, né? Uma maneira de, enfim, gravar música em, em algum formato, né? De uma forma extremamente rudimentar, mas foi o inventor, né? Thomas Edison, né? Que em 1877 ele registra para fins comerciais, né, o fonógrafo, né, que ele vai chamar, que é gravação de um áudio, né, a partir de um tubo um tubo, né, um cilindro, era um cilindro de cera, né, e daí o áudio ficava registrado ali. Então ele começou a comercializar, né, tanto os aparelhos, né, tocadores desse cilindro de cera, né, com uma informação gravada em áudio ali, é, como fabricar os próprios cilindros, né, e daí, enfim, contratou músicos, né, e não só músicos, pessoas faziam leituras de poesia, voz, enfim, né, até mesmo notícias, essas coisas assim, e ele comercializava, né, isso aí. E por um tempo deu certo, né, até que um pouco tempo depois, um alemão chamado Emil Berliner, no caso, morando já nos Estados Unidos, né? Ele vai patentear o gramofone. Então, o áudio vai vir num formato de disco achatado, um disco de goma laca, né? De 78 rotações, que é um formato bem rudimentar, mas muito próximo aos discos de vinil que a gente conhece hoje, né? Então, eles vão meio que brigar por esses formatos e vai acabar ficando, né, mais acessível o disco de goma laca, né? Então, esse formato fica mais popular por ser mais barato, enfim. E em vários países do mundo, né, vai se começar um comércio tanto de aparelhos, né, para tocar como uh,
dos aparelhos, dos discos em si, né? E vai se criar toda uma demanda muito grande disso, né? E no Brasil, é a primeira gravadora, né? Tanto que vai gravar artistas locais, artistas brasileiros, né? Como que vai vender os aparelhos, né? E os discos também de artistas importados. E também vai fazer o primeiro registro, né, a Casa Edison, né? A Casa Edison vai ser fundada ali em 1900, né? E no Rio de Janeiro, e vai, tipo, né, enfim, comercializar para todo o país isso aí, ainda uma tecnologia muito cara, né? E a primeira gravação, né, de um artista, de um músico brasileiro, vai acontecer pela Casa Edison em 1902, né? É a música Isso é Bom, né, do compositor Xisto Bahia, na voz do baiano, né? Então é tido por muitos, né, como o primeiro registro fonográfico, né, a ser gravado e comercializado no Brasil, né? Tem no YouTube aí, é só vocês colocarem, né, vocês podem, enfim, escutar, é bem interessante aí, né? Escutar esse registro para vocês terem uma ideia, né? Isso é bom, né? Na voz do baiano. E aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente vai ter uma experiência, né? Muito pouco falada e muito pouco conhecida, né? Que foi a incrível Casa Elétrica, né? Que ela foi fundada por volta aí de 1913 aqui tinha uma loja ali na Rua dos Andradas, né? Comandada aí pelo empresário Savério Leonetti, né? E ele tinha uma gravadora, né? Que ele gravava os artistas locais, né? E era aí no bairro da Glória, aqui em Porto Alegre. Então, ela, enfim, lançou muitas coisas, né? E foi muito importante aí para a música aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E, por exemplo, tinha um funcionário deles lá que era o Moisés Montatori, né? E ele foi tipo um dos primeiros gaúchos, assim, né? Tipo, a gravar tipo a ter essa coisa, né? Da música gaúcha, a música feita aqui, né? Ele grava, por exemplo, Meu Boi Barroso, né? Que é uma música folclórica nossa aí bem conhecida, né? Com o nome de Cavaleiro Moisés, né? Então ele adota, né, um personagem, né? Um nome artístico, né? E ele seria então o primeiro gaúcho típico, assim, né? A gravar uma música aqui do nosso folclore, enfim, né? E é conhecida também, por exemplo, a história do Francisco Canaro, né? Que foi tipo um dos precursores do tango, que eles chamam na Argentina de tango primitivo, né? Ele gravou aqui uma música chamada El Chamullo, né? E falam que foi um dos primeiros tangos, né, a serem gravados aqui na América Latina, né? Então bem interessante a história da casa, tanto da casa Edison como da Casa Elétrica. Né? Se vocês tiverem tempo para pesquisarem, é muito interessante, né, ver isso aí e como é que a música, né, começou a ser gravada aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? E ao contrário da Casa Edison, né? A Casa Edison era, né? Era tipo um braço da EMI, né? De um selo grande, né? E enquanto aqui a Casa Elétrica não, ela era totalmente independente, né? Lançava os discos mais para o mercado regional mesmo, né? E teve muitos lançamentos, né? E a Casa Edison já era vinculada, né, a uma multinacional, enfim, né? Então tem essa diferença. E, pô, é incrível, né, essa ligação que tinha com os músicos uruguaios, argentinos aqui desde aquela época, né? Então, tipo, pré-Mercosul, né, tinha uma interação cultural muito grande e ela sempre teve, né, pelo fato da nossa proximidade, né? Então é interessante isso daí. Enfim, daí os discos vão começar a ficar cada vez mais populares, né? E os preços vão ficar mais acessíveis com o passar do tempo, né? Um pouco depois vai surgir a rádio, então muitas empresas acham que tipo a indústria fonográfica vai ser atingida
pela indústria do rádio, o que de fato não aconteceu, pelo contrário, né? A pessoa acabava ouvindo as músicas no rádio e ia atrás desses discos que ouviam as músicas no comércio para procurar, né? Então acontecia isso. Então, tipo, não sempre tem essa coisa, vai vir uma tecnologia nova, a outra vai ficar obsoleta, né? Mas no caso não aconteceu isso aí, né? Só. Então a gente vai ter, por exemplo, grandes vendedores de discos, grandes artistas aí que vão vender muitos discos no Brasil, né? Por exemplo, o Noel Rosa foi um dos primeiros, digamos, pop stars assim do Brasil, né? Foi um grande vendedor de disco, né? Apesar de ter falecido muito cedo. E por aí vai, né? A indústria fonográfica do Brasil vai se fortalecer, né? Daí depois vai ter um pouco antes ali do Noel Rosa, né? O primeiro samba gravado, né? Que é o Pelo Telefone, né? Então se cria uma indústria nacional com uma música nacional, né? Então isso aí foi importante para o desenvolvimento aí da indústria fonográfica no Brasil. E principalmente em outros lugares, como nos Estados Unidos, também vai se fortalecer a indústria também com, por exemplo, a partir da década de 20, né, muitos artistas de jazz vão gravar por selos independentes, né, que não vão ser, por exemplo, o maior selo nos Estados Unidos naquela época e no mundo, né, era a Columbia, né? A Columbia, por exemplo, comprava muitos selos menores, né, ou com a distribuição até hoje, né, as majors, né, que são os grandes selos, né, vão ver algum selo menor para fazer a distribuição, ou o selo acaba falindo e eles vão lá e compram os direitos das músicas e relançam, né, enfim, tal. Isso aí, desde aquela época era bem comum acontecer, né? Então, vai ter vários selos assim que vão lançar músicos de blues, músicos de jazz, né? E com o passar do tempo também as gravações vão ser mais acessíveis, né? Então, tipo, a pessoa podia entrar num estúdio, né, e gravar um disco só. Então, era bem comum isso, né? Então, vai facilitar também o acesso às pessoas gravarem. É bem conhecida a história do Elvis Presley, né? Que ele vai na Sun Records, né, gravar um disco sem pretensão nenhuma. Ele vai gravar um disco em homenagem à mãe dele, que estava de aniversário. Ele vai gravar uma música para a mãe dele e vai pagar para gravar essa música e levar o disco para a mãe dele ouvir. Só que daí o dono da Sun Records gostou tanto que acaba contratando ele, né? Então é bem conhecido. Então, esse formato de gravação, assim, que a pessoa podia ir no estúdio gravar, vai facilitar muitas coisas. Por exemplo, né, esses tempos eu estava escutando alguns discos que tinha isso aí. Por exemplo, tu ia num correio, né, nos Estados Unidos, em outro lugar, eu acho que até no Brasil teve por uma época isso, e tu gravava uma mensagem de voz, né, gravava uma mensagem de voz para a família ou para um amigo, contando alguma coisa, e daí tu enviava pelo correio o disco, chegava lá na pessoa, a pessoa ouvia a tua voz. Como é que tá? Aqui tá muito frio, consegui um emprego novo, né? Enfim, e daí contava as novidades por um disco de vinil, né? Enfim, e também servia para isso, né? Então, né, com o passar do tempo, vai ficar mais acessível as pessoas gravarem. Eu vou mostrar para vocês alguns formatos, né, de vinil, né? Claro, aquele primeiro de goma laca de 78 rotações lá do Emil Berliner, né, que foi o inventor. Ele foi o protótipo, né, do que viria ser lançado depois, né? E era um disco bem rudimentar, né, em formato maior, só que cabia mais ou menos uma música no máximo de cada lado, né? E com o tempo isso foi se mudando também os formatos, né? Então, esse formato aqui é um single, né? De 7 polegadas, né? Muito popular em rádio para divulgação da música de trabalho dos artistas, né? Principalmente aí depois da década de 50, né? Ele foi extremamente popular. O artista tinha uma música de trabalho, botava no lado A e mandava para as rádios, né?
E daí se tocava exaustivamente essa música, né? E às vezes ela tava num disco, no LP dele, né? Com umas canções ou não. Às vezes eram singles só lançados no próprio single mesmo, né? E no outro lado, no lado B, normalmente tinha uma música mais artística, entre aspas, não tão comercial, né? Uh, então que não tinha tanto apelo comercial, né? Era uma música mais autoral, digamos, do músico, da banda, do artista, né? Então até o termo lado B, né, se usa até hoje por causa disso, né? Que é tipo, quem gosta de coisa mais obscura, coisa assim, gosta do lado B de tal coisa, né? Então esse termo, né, se tornou popular por causa disso, virou uma gíria, digamos, né? Então no lado A tinha, né, a música de trabalho e no lado B era uma música mais obscura, entre aspas, né? E, claro, tinha singles que é compactos, né, como se chama, com uma música de cada lado, normalmente em 43 rotações, né? E tinha os compactos duplos, né, que tinham duas músicas de cada lado, né? E daí, tipo, a pessoa acabava comprando porque tinha mais músicas de trabalho, né? Enfim, do que um compacto simples, né? E saía mais barato que comprar um LP. Então, se a pessoa gostasse, assim, só daquelas músicas mais conhecidas, ela acabava comprando um compacto duplo, né? Ou um compacto simples, né? Então, aqui é um LP e aqui o compacto, né? O LP, né, cabe uma média de, sei lá, 25 minutos de cada lado. Então é um disco inteiro, né? Talvez um pouco mais, eu posso estar errado. Mas ele começou a ser comercializado no final da década de 40, né? E foi a Columbia, se eu não me engano, foi a primeira fábrica a lançar, né? Então, né, já tinha assim um disco como tipo o artista era obra dele, ele fazia um disco fechado com as músicas em sequência, né, com as músicas que, enfim, se interligavam, né? Então, como um conceito musical, né, daquele determinado período da vida do artista. Né? Então, ele queria expressar, né, uma música em sequência ou um determinado tema e ele gravava, né, um LP, né? Então, esse formato se tornou extremamente popular. Era caro, claro, mais caro que um compacto, né? E, enfim, né? Se popularizou pelo mundo inteiro o LP. A gente tem um outro formato, que é o 10 polegadas, um pouco menor, com LP. Né? Alguns polegadas a menos, né? Não se tornou tão popular, né? Mas enfim, às vezes o artista não tinha tantas músicas para botar no LP e botava no 10 polegadas, acabava sendo mais barato o custo para a gravadora, né, para lançar, enfim, né, e acabava sendo isso. E, bom, eu tenho separado aqui algumas coisas para mostrar para vocês, alguns selos importantes aí da música brasileira, alguns lançamentos independentes importantes. Brasil mesmo. Esse disco aqui é de um músico chamado Antônio Adolfo, chama-se Feito em Casa, né? Aqui está ao contrário, mas está escrito Feito em Casa, né? Com a letra dele mesmo. Então, esse disco aqui é um disco que, pô, é um disco do it yourself, faça você mesmo, né? Ele estava cansado de correr atrás de gravadora, né? Ou teve alguns artistas até tiveram decepções, assim, com contratos, enfim. Então, ele pegou, ele fez toda a produção, desde a capa, a gravação, o lançamento, a divulgação, né? É um disco de música instrumental belíssimo, recomendo vocês escutarem, é o Antônio Adolfo, né? E é um dos primeiros assim conhecidos assim lançamentos que o artista pega e lança, né, seu próprio disco.
E se conta que ele, né, ia tocar nas cidades e, sei lá, na tarde do show, assim, antes de tocar, ele abria o carro dele, tinha no porta-mala vários discos desse e ele, né, ficava anunciando ali, aqui meu disco, compre, compre, sabe? E botava para rodar, tal, enfim, e as pessoas iam e compravam, assim. Então pô, é um exemplo bem legal esse grande disco aqui da nossa música que é o Feito em Casa do Antônio Adolfo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma música brasileira. É, imagina, né? Se para os artistas grandes que trabalhavam em major, sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Que tinham suas músicas censuradas, né? Tinha que submeter as músicas para a censura federal em Brasília para ver se eles aprovavam. Às vezes eram vetadas, né? Isso aconteceu por muito tempo aqui na ditadura militar aqui no Brasil, né? Então foi um período muito triste para as artes em gerais, né? Para o cinema, para a música, para a literatura, enfim, né? E principalmente os artistas independentes sofriam muito com isso, né? E eu vou citar um exemplo, né? Esse disco aqui dos Inocentes, né? Miséria e Fome, né? É ali do começo dos anos 80, né? E, e eles mandaram para censura as músicas, era para ser um LP, né? Com, enfim, mais de 10 músicas, né? E daí acabou ficando compacto, né? Somente com 4 músicas, por causa da censura, né? E depois, quando caiu a lei da censura, né? Mais para metade aí dos anos, na segunda metade dos anos 80 ali, eu não sei o ano certo assim, mas daí eles pegaram todas as músicas e relançaram daí no formato maior, no LP, né? Então esse aqui é um dos muitos exemplos assim. E teve artistas assim, por exemplo, que tiveram o disco inteiro, né, censurado, né? Por exemplo, o Leno, aquele cantor da Jovem Guarda, né, que tinha a dupla Leno e Lilian, né? Ele teve um disco dele, né, todo censurado, né? O disco só foi lançado nos anos 90 depois, né? Então, pô, é muito triste aí. Tem uma série de discos assim que aconteceu isso, né? Que ou foi retirado das lojas, né? Enfim, isso aí acontecia. Aqui um dos seus brasileiros independentes que eu mais admiro é Marcos Pereira Discos, né? O Marcos Pereira era um publicitário, né, paulista, e ele amava a música brasileira, assim, mais do que tudo. Então ele dedicou a vida dele a lançar a nossa música, assim. E essa história é bem conhecida. Ele acabou lançando alguns discos do Cartola, né? O jornalista lá, o Stanilau Ponte Preta, né? O Cartola estava meio sumido, assim. Ele descobriu o Cartola no centro do Rio de Janeiro. Ele estava lavando carros, assim. Tá? Era o emprego dele. Ele tinha desistido de tocar, tal. Daí ele viu, não, o Cartola é um gênio da nossa música, né? Ele tem que ser valorizado. Ele já estava com uma idade um pouco mais avançada, né? E daí ele pegou o Cartola e tentou, né, enfim, falar com várias gravadoras, né, grandes para lançar alguma coisa dele. E a resposta das gravadoras era: isso aqui é uma gravadora, não é um asilo. Né? Então, muito triste. Assim. Então, o cara que chegou e teve a sensibilidade para fazer o registro desse um dos maiores gênios da nossa música foi o Marcos Pereira, né? Então, não só discos dele, do Cartola, mas vários outros artistas menos conhecidos até. Então, ele teve, infelizmente, o selo é muito pouco comentado, muito pouco falado, mas é um dos mais importantes da música do Brasil. Eu vou pegar um outro lançamento do Marcos Pereira Discos aqui para vocês. Isso aqui é uma série fabulosa, né? Isso aqui é um dos volumes da série, né? Música popular do Norte, né? Daí tem música popular do Sul, música popular do Sudeste e Centro-Oeste, né? E música popular do Nordeste. Cada série são 4 volumes, né? Então, pega o disco aqui, né? Tem textos, né? Fotos, né? Da nossa
do nosso folclore aqui. Ele fez um registro brilhante disso aqui na década de 70, né? Ele se inspirou no trabalho do Mário de Andrade, né? Que tinha feito isso um pouco tempo antes, tal, algum tempo antes. E ele foi, enfim, em todas as regiões do Brasil registrar, né? Algumas coisas gravadas ao vivo, algumas coisas gravadas em estúdio, mas o nosso folclore está registrado nessa coleção aqui. Eu recomendo a vocês, né? Infelizmente ela não foi relançada, né? São discos difíceis de achar, são discos da década de 70, né? Foi relançado depois em CD, mas também é difícil, tá? Mas vocês acham, creio que no YouTube tem disponível para vocês escutarem isso aqui é muito, muito bacana e viva Marcos Pereira aí, né? E ele foi um dos heróis aí da música brasileira, um dos batalhadores aí de registrar a música independente feita no Brasil, né? A música que muitas gravadoras não queriam lançar, né? Por não ter viés comercial, mas ele quis lançar por ter viés cultural, né? Então a gente tem que aplaudir esse grande cara que foi o Marcos Pereira. Vou mostrar para vocês. É um disco de uma banda paulistana chamada Língua de Trapo, né? É um outro selo importante aí né, da música brasileira, que foi o Lira Paulistana, né? Que na realidade era o nome de um teatro que no começo dos anos 90, né? 80, perdão, se apresentavam grandes nomes, né? Da música de lá, como Arrigo Barnabé, né, o Língua de Trapo, Premeditando Breck, Grupo Rumo, né, Itamar Assunção. Então, tipo, era uma cena muito movimentada. Então, isso é legal, né? A pessoa ter um insight, assim. Tá tendo uma cena aqui na minha cidade. Tá tendo um murmurinho musical, né? Uma movimentação musical muito forte, né? E isso precisa ser registrado. Então, né, algumas pessoas faziam isso, né? Como é o caso do pessoal lá do Lira Paulistana, que em parceria com a Continental Discos, né, fundou o selo com o nome do teatro, né? E lançou, dentre vários artistas aqui, o Língua de Trapo, que é esse disco aqui. Então, tipo, é muito legal isso aí. Dessas iniciativas aí surgirem, né? E surgem, enfim, até hoje, né? Uh, pegar mais algumas coisas. Vou comentar algumas coisas mais recentes, de selos mais recentes aqui do Brasil, independentes, né? Uh, com o surgimento do CD, né? Com o surgimento do CD ali principalmente ali depois dos anos 80, né? Ele vai se popularizar e no Brasil vai se popularizar nos anos 90, né? As gravadoras vão parar de fabricar LP, né? Aqui no Brasil pelo menos. Se eu não me engano, o último ano aí que as gravadoras majors, né, grandes, fabricaram música nesse formato foi ali entre 94 e 95, né? E daí ninguém queria mais, né, lançar disco, né, vinil, ninguém comprava mais, né, era uma coisa já obsoleta, né. Eu mesmo, por exemplo, me desfiz nessa época da minha coleção de discos. Eu tinha vários LPs legais em casa e daí, sei lá, vendia 10 discos, 10 LPs para comprar um CD, né. Então acontecia muito isso. E, pô, me arrependo amargamente. Só que o que é que acontece, né? A cena independente, né, principalmente ele, bandas de punk, hardcore, indie rock, né, elas vão começar a se ligar que, pô, é legal lançar no formato de, pô, 7 polegadas, sabe? Às vezes sair mais barato que fazer um CD, né? Então, tipo, várias bandas, né? Isso aqui é o IHZ, né? Uma banda de Santos, São Paulo. E daí lançou, né? Se eu não me engano, é 93, 94 esse disco. Então, tipo, ela e várias outras bandas começaram a fazer seus próprios lançamentos, né? Tiravam do bolso ali e tal, e daí distribuíam pelo Brasil, né? Então tem
vários exemplos, né, de selos, né, que começaram, né. Isso aqui é uma banda chamada Mechanics, lá de Goiânia, né, é o primeiro lançamento da Monstro Discos, né. O pessoal tinha um selo de fita cassete, e daí, tipo, depois eles começaram a lançar discos, né, começaram a organizar festivais lá. É isso aí que acabam movimentando e fazendo a cena independente brasileira crescer, né? Esses lançamentos e essa troca que as bandas tinham, né? Uma com a outra, né? Esse também é um exemplo aqui. Esse formato aqui, o cassete, né? Era meia hora de cada lado, né? Tinha fitas que, enfim, cabia um pouco menos. Mas começou a ser comercializado nos anos meados dos anos 60. Se popularizou principalmente aqui no Brasil nos anos 70, né, e 80. Né? Eu ainda peguei essa época de ouvir cassete no início dos anos 90. Se ouvia muito. Ou seja, tu podia pegar um vinil de um amigo teu e ir na casa. Eu me lembro de ir na casa de amigos que tinham um disco que eu queria, com mais 5, 6 fitas dessa e gravar o disco. Né? Se o disco fosse menor, cabia um disco em cada lado. Né? E tinha essa vantagem. Assim. Então, isso aqui era uma maneira de se, enfim, piratear e baratear o acesso à música, né? Então, muitos artistas, apesar de não ter faturado, né, com a venda de discos, eles ganhavam em popularidade, né? Porque essas fitas se multiplicavam, né? Por exemplo, um amigo gravava um disco dele para 10 outros amigos e esses 10 outros amigos gravavam porque dava para gravar de fita para fita também, né? Com um deck duplo. Então essas outras fitas se iam passando adiante e viravam uma bola de neve, né? Então alguns músicos, né, undergrounds, né, independentes, né, também utilizavam da fita, né, para divulgar os seus trabalhos, né? Porque era fácil de mandar pelo correio, né? E enfim, daí esse trabalho era divulgado por meio dessas fitas que se chamava fita demo na época, né? Por exemplo, essa aqui é uma compilação, é uma coletânea, né, da curadoria aí do músico Plato Dvorak, aqui de Porto Alegre. Ele tinha um selo chamado Krakatoa Discos, né, e se chama A Fita dos Meus Disfarces. Então é uma coletânea, ele pega várias bandas daqui de Porto Alegre e daqui do Rio Grande do Sul, e algumas até de fora, né, de outros estados, e ele grava aqui para as pessoas terem acesso. E ele vendia pelo correio, vendia em shows. Eu me lembro de comprar essa fita numa loja de disco aqui em Porto Alegre. Então também era uma maneira de divulgar o trabalho, né? Para a internet era assim que funcionavam as coisas, né? Eram bem complicadas, mas as pessoas que realmente queriam ir atrás iam, né? E conseguiam, né? E era legal isso aí. E essas fitas também, por meio de fanzines, né? A gente editava fanzines, né? Enfim, tinha acesso a fanzines. Então, essas fitas eram resenhadas, né, nos fanzines, que eram feitas entrevistas com as bandas, né? Tudo tipo pelo correio, né? Tu tinha contato, por exemplo, esse fanzine aqui lá do interior de São Paulo, né? O Broken Strings, do início da década de 90. E daí as pessoas escreviam para o fanzine. Daí tinha ali as resenhas das bandas independentes de vários lugares e tinha um endereço de contato. Tu escrevia, mandava carta, como é que eu consigo a sua fita, né? Ou o seu compacto, né? Como é que está a cena musical na sua cidade? Então, tipo, demorava às vezes um mês ou mais para tu ter, né, a resposta. A fita custa R$ 5 com correio incluído. Daí tu mandava o dinheiro, esperava, né, a boa vontade da pessoa para responder e a fita chegava para ti, né? Então era assim que funcionava, assim, antigamente pré-internet, né? E funcionava bem, assim, essa distribuição. Shows, por exemplo, eu marcava shows pelo telefone. Algumas pessoas, claro, porque pela demora da carta, quando eu começava a me corresponder com alguma banda de outro estado, né? Eu
eu pedi o telefone, ou eles mandavam o telefone, né? Ah, a gente quer tocar aí em Porto Alegre, tá? Ou em algum outro lugar. Então eles mandavam o telefone, daí ou mandavam o meu, eles ligavam para mim. Claro, às vezes eu não estava em casa, não tinha como atender, né? Deixava um recado. Ó, daí chegava lá minha mãe dizia, tal banda te ligou, tá aqui o número. Daí eu tinha que ligar depois das 10 horas da noite, né? Porque era mais barato, né? Porque o horário comercial era muito alta a tarifa. Então tinha que torcer para a pessoa estar também nesse horário em casa, né? Então era assim que funcionava, né? Talvez a nova geração assim estranhe, né? Mas era assim, né, no período pré-internet para armar um show, né? E daí tu combinava, ah, tal, que dia que vocês querem tocar aqui? Ah, dia 14 de maio. Ah, daí eu tinha que ir num bar, tal, até lá para marcar a data, né? Bom, ninguém tinha telefone, era difícil pessoas com telefone, né? Então, tipo, fazia isso, né? E dava certo. Era trabalhoso, era complicado, mas era assim que funcionava e dava certo, né? Claro, hoje é muito mais fácil, assim, né? Às vezes eu vejo, assim, os amigos da minha idade falando, ah, naquela época era melhor. Não, definitivamente não era melhor. Essa coisa de nostalgia aí, ainda mais, naquela época sem muito acesso, sem facilidade, hoje é muito mais fácil fazer as coisas, sabe? E é isso, né? Vou dar mais uns exemplos aqui para vocês. Eu vou falar ah, de algumas de alguns lançamentos legais aqui, por exemplo, alguns selos importantes assim do cenário independente mundial, né? Isso aqui é uma caixa do selo Distort Records, né? Que é um selo, essa caixa comemorativa dos 20 anos, é um selo capitaneado aí pelo Ian MacKaye e pelo Jeff Nelson, né? Que no começo dos anos 80 eles queriam lançar um compacto da banda deles, que chamava Teen Idols, né? E eles eram adolescentes, eles economizaram dinheiro ali, sei lá, arrecadaram em alguns shows e acabaram lançando, né, esse compacto e hoje é um dos maiores selos independentes do mundo, assim, né, tipo, por exemplo, vem um livretinho aqui que conta, né, olha eles aqui ainda no começo do selo lá, conta a história, né, do selo, com os lançamentos, enfim, né, é bem legal, né, para conhecer um pouco. Nos anos 60, com a popularização dos Beatles, né? Os Beatles foram talvez o primeiro fenômeno mundial, assim, né? De tipo, inspirar a juventude, os adolescentes a querer fazer sua própria música, né? Foi, tipo, isso repercutiu no Brasil, por exemplo, com a Jovem Guarda, né? Que foi a nossa resposta aos Beatles, digamos, né? E no mundo inteiro, né? A gente tem exemplos, né? De bandas que se inspiraram, né? Começaram a querer tocar porque viram, né? O exemplo deles, assim, enfim. E acaba que surgiu toda uma cena de bandas de garagem no mundo inteiro, né? Inspirada na invasão britânica dos Beatles, dos Stones, né? E todas essas bandas, né? Tipo, essas bandas vão surgir no interior de várias cidades do mundo inteiro, mas essa coletânea aqui, Nuggets, né, é um compilado que reúne todas essas bandas mais obscuras, né, dos anos 60, que tinham em várias cidades americanas, principalmente no interior, né, dos Estados Unidos. Então, essa coletânea pega esses compactos, é uma coletânea lançada pela Elektra Records no início dos anos 70, né, e pega essas bandas obscuras que lançavam quase sempre de maneira independente e reúne, né, numa compilação. Então é muito interessante assim tu ver como é que esse fenômeno foi tão forte, né? Então muitos chamam até de proto-punk nessas bandas, né? Pelo fato dessa coisa do faça você mesmo, né? De querer armar seus próprios shows, né? Gravar seu próprio disco. Então eu recomendo a audição do Nuggets, né? Essa fabulosa compilação aqui desses artistas aí né, de bandas de garagem aí dos anos 60, e formada por, enfim, adolescentes.
Vou falar tem um selo dos Estados Unidos, eu vou citar um selo do Chile, chamado Discoteca del Cantar Popular, né, DICAP, né? Eles vão lançar muitas músicas, né, políticas, né, de protesto ali do Chile, né, pré a ditadura do Pinochet ali na época do Allende, né? E esse é o disco esse é um dos inúmeros lançamentos deles, de uma banda chamada Quilapayún, que eu gosto muito, né? Então eles lançavam música folclórica, né, do Chile, Violeta Parra, lançaram Victor Jara, né? E foi um selo muito importante, né, um dos selos mais importantes aí independentes da América Latina, né? O DICAP, né, Discoteca do Cantar Popular. E eu vou mostrar uns outros selos aqui da América Latina, né? Eu mostrei alguns do Brasil, né? E recentemente esse agora dos Estados Unidos. Vou mostrar para vocês mais uns aqui. Esse é um dos lançamentos aí, o Daniel Viglietti, né? Canciones para el Hombre Nuevo, do selo Orfeu, né? Aqui, ó, a etiquetinha. Orfeu, um selo muito importante da música uruguaia, né? Lançou muitos artistas uruguaios, né? E, enfim, é muito interessante, né? E teve uma movimentação da música muito forte lá, eles registraram, né? E é bacana vocês irem atrás do catálogo também. Isso aqui é um lançamento do Discos Fuentes, que é um dos selos, se não o selo mais antigo, né, da América Latina, é um selo colombiano, né? Ele foi fundado na década de 30, né, e segue até hoje em atividade, né? É uma instituição da música colombiana, né? E lançou artistas de música folclórica, né? Isso aqui é um disco do Fruco, que toca salsa, né? Salsa ao estilo colombiano, né? Muito bom esse disco, né? E é um selo que segue em atividade ainda, lançou muita cúmbia, né? Muita música folclórica colombiana, segue lançando discos até hoje, né? É muito legal isso daí, pô. Como eu falei, talvez seja um dos selos mais antigos da América Latina. Eu vou mostrar agora esse disco aqui de uma banda chamada The Clean, que é de um selo independente da Nova Zelândia, né, chamado Flying Nun Records, né? E muito legal que eles pegavam especificamente bandas da cidade deles, né? Dunedin, que é uma cidade menor, né? Não é a capital da Nova Zelândia, né? E, enfim, eles conseguiram criar uma identidade e uma sonoridade, né? Então, é muito legal isso aí de tu relacionar a música e o estilo das bandas com o selo independente, né? Que daí dá um link e vira uma marca registrada do selo, né? Por exemplo, essas bandas aqui eram bandas de indie rock, mas tinham uma identidade própria, né? Eles tinham assim, uma influência de folk rock dos anos 60, né? E tal. E daí fazer uma mistura, assim. Era uma coisa bem própria, uma música bem própria, né? E eles, por exemplo, acabaram inspirando, apesar de maioria dos lançamentos serem do começo dos anos 80 ali, eles inspiraram muitas bandas dos anos 90 de vários países, assim, né? Então é uma referência até hoje, né, no cenário musical da Nova Zelândia, o Flying Nun Records, né? Isso aqui é o The Clean, né? Uma das primeiras bandas aí que eles lançaram. Isso aqui é um outro selo importante, né? SST Records, que é do guitarrista dessa banda Black Flag, e foi tipo um dos selos mais importantes do punk americano, né? E, e além disso, né, porque eles não lançavam só bandas de punk e hardcore, né, e eles acabaram lançando outras bandas, como Meat Puppets, Sonic Youth, né, que tocavam outros estilos, assim, né, e dava também uma identidade ao selo, assim, né,
e o Black Flag foi muito importante também, porque eles foram uma das primeiras bandas americanas a ter uma van assim. Claro, um monte de banda acabava fazendo turnê, mas acabava tocando só em cidades maiores, em capitais. E eles não, eles insistiram e queriam tocar no máximo de cidades possíveis, né? Então eles criaram uma rede de contato que existe até hoje nos Estados Unidos, né, e na Europa também, eles acabaram fazendo isso, de tocar em cidades menores, né, enfim, e ter uma rede de promotores fazendo esses shows, interligando essas cidades, né. Aqui no Brasil isso ainda é um pouco difícil, né? Se acontece shows mais aqui no Brasil de quinta a domingo, né? Segunda-feira, terça-feira, por exemplo, são dias difíceis de uma banda independente sair no Brasil para tocar, né? Então é um pouco complicado ainda aqui, né? Mas espero que as coisas melhorem aí e as bandas comecem a tocar mais em cidades menores e em dias assim da semana que não tem muito show. Eu vou citar agora alguns exemplos, né? Como a gente está falando de música independente, né? E da distribuição dela, o que é que acontece? Alguns artistas, né? Eles lançam seus discos em determinada época, né? E eles são esquecidos, né? Eles são discos ou malditos para épocas, ou incompreendidos para época, são fracassos comerciais, ou as bandas acabam, não divulgam, né? E esses artistas normalmente param de tocar, né? Eles se frustram, né? E param de tocar. Isso aí acontece, né? E tem alguns selos, né? Que são formados, né? Que na frente dos selos tem pessoas apaixonadas por música, né? Que querem descobrir coisas obscuras, coisas novas, né? Coisas tipo dessas bandas, né, que ficaram nessa obscuridade, né? Então eles acabam escutando essas bandas, né? Por causa que são colecionadores compulsivos de discos, querem escutar coisas, né, obscuras e acabam se apaixonando por essas bandas e essas bandas acabam sendo lançadas por esses selos. Muitas vezes essas bandas retornam, né, a tocar depois de anos, né? Como é o caso de algumas que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, essa banda aqui é uma banda peruana chamada Los Cycles, né? Que é uma banda dos anos 60, né? Do Peru, que é uma das coisas mais agressivas que eu já vi na minha vida, assim, para a época, né? Eles, sei lá, enquanto os Beatles cantavam A Hora Hold Your Hand, né, em 64, eles tinham uma música na quase a mesma época chamada Demolition, né? Então, ou seja, um protopunk, né? Uma música extremamente agressiva e muito avante do tempo, né? Muito barulhenta para a época, né? Então, tipo, alguns colecionadores de discos na Espanha, né? Tiveram acesso aos compactos e daí lançaram, né? Esse selo, no caso, é um selo de Madrid chamado Monster Records, que lançou esse box dos Los Cycles. E aconteceu que eles voltaram a fazer shows, acabaram tocando na Espanha, no Peru, em outras cidades, tocaram, enfim, Argentina, não sei que eles tocaram, e a banda voltou. Imagina só, tu tem uma banda quando era adolescente e alguém se interessar pela tua música, né? Então, é muito legal esse trabalho que se faz e é gratificante, né, para as pessoas que sei lá, por anos ficaram esquecidas, assim, né? Tu dá uma sobrevida à obra deles, né? Isso é muito legal. Né? Então, um outro exemplo aqui. Essa é uma banda do Paraguai chamado Yodi. O disco chama-se Pops de Vanguardia, tá? É uma banda que nos anos 60, dois irmãos, né, gravaram esse disco em casa, no quarto deles, com equipamento bem rudimentar, claro, mas eles gravaram, né, em casa esse disco e lançaram independente do bolso mesmo, né? Claro, o disco por ser uma gravação rudimentar e estranha para a época, né, não vendeu, não teve sucesso comercial. E, e esse disco aí foi relançado por isso, né? Tipo, alguém achou em uma feira de pulgas, né? Ouviu e tinha o contato deles no disco, era o mesmo endereço,
né? Deu coincidência e o dono do selo conseguiu contactar eles e lançou o disco, né? Tipo, recentemente agora, né? Então, né? É um outro exemplo que acontece. Eu mesmo posso citar esse exemplo, né? Comigo, porque eu tenho um selo, né? Chamado Punch Drunk Discos. E esse disco aqui é de uma banda de Porto Alegre chamada 3D, uma banda incrível, na qual eu sou muito fã delas. São quatro mulheres que faziam um hardcore punk nos anos 80 aqui em Porto Alegre, né? E elas lançaram alguns materiais aí pelo selo Vortex, que foi um selo muito importante aqui da cidade. Só que a banda acabou ficando obscura, né? E, claro, uma ou outra pessoa conhecia, ou alguns ouviam falar, eu mesmo só tinha ouvido falar, nunca tive acesso às gravações, né? E daí um amigo meu me chamou no SoulSeek, né? Que é um programa de compartilhamento de música, né? Para baixar música. E ele falou, Daniel, tu conhece essa banda de Porto Alegre chamada 3D? E eu, sim, de nome, né? Nunca ouvi. Quando eu ouvi, eu quase caí para trás, assim. Eu achei muito legal o som. E em parceria com um amigo de São Paulo, Matheus Mondini, né? A gente compilou as músicas delas aqui e lançou isso aqui. Então, uma das maiores alegrias que eu tive, assim, né? No selo foi fazer esse registro aí, né? Ainda que tardiamente, dessa banda. Aqui algumas coisas mais recentes aqui para mostrar para vocês, até do meu próprio selo. Isso é legal, ó. Por exemplo, vocês que têm banda, né? Vocês querem divulgar a música de vocês, né? Claro, tem as plataformas digitais hoje em dia, né? Tem toda uma maneira fácil de divulgar. Só que eu acho ainda legal a banda ter um registro, né? Seja em fita, seja em CD, seja em vinil, né? Pode sair um pouco caro, pode. Só que vocês conseguem vender isso nos shows e isso ajuda a bancar a viagem de vocês até a próxima cidade, né? Fazendo camiseta também, merchandise, né? Adesivo, esse tipo de coisa, né? E claro, para fazer os lançamentos é um pouco caro, só que, por exemplo, né, esse disco aqui é uma banda dos amigos de Buenos Aires, né? E o meu selo lançou com mais outros 3 selos, né? O meu selo é esse aqui, Punch Drunk Discos, e daí tem 2 selos de Buenos Aires aqui e um selo do Espírito Santo aqui, que é a Laja Records. Então a gente lançou, né, em parceria com 4 selos. Daí não sai muito caro, né? Daí dá as cópias para a banda também, né? Que a banda tem que ganhar a cota deles, né? De cópias. E assim que tipo funcionou, né? E segue funcionando assim, né? Esse aqui é um dos discos da minha banda, o Ornitorrincos, foi a mesma coisa, né? Um selo de cada lugar, né? O meu selo aqui, esse selo aqui da Argentina e esse selo da França. Então, né, se prensa, se divide os custos e tu não fica com um monte de disco em casa também, né? Ele acaba circulando. E o que se faz também são trocas, né? Por exemplo, uh, esse selo aqui que lançou esse disco do Urutu, que é uma banda de São Paulo, é o selo de um amigo aqui de Porto Alegre, né? IEU. Daí eu chego, por exemplo, com esse disco aqui, tu quer fazer uma troca? Ah, eu te dou 10 desses, tu me dá 10 desses. Então ele acaba tendo mais material para venda e eu também, né? Não tenho só o mesmo disco, né? Então isso aí começa a circular melhor, né? E as pessoas têm mais acesso a esses discos, né? E então, pessoal, eu acho que é isso, né? Espero que tenham gostado, né? E muito obrigado, né? Falei aí um pouco da história da divulgação da música independente para vocês. É isso aí então e bom dia ou boa noite aí para todos que ficaram até agora.